Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro A Filha dos Ossos, escrito pela Andrea Stewart. Primeira vez que eu apareço de cabelo molhado aqui, né? É porque eu terminei de ler esse livro, eu tomei um banho pra refletir sobre tudo que eu li e eu tinha que me gravar imediatamente pra vocês, porque é um livro tão complexo, tão bem construído. Gente, juro, sério, eu surtei, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer à editora Gutenberg, minha editora parceira. É o primeiro livro de parceria que eu tô lendo com eles, então eu tô muito empolgada por tudo que vem aí. E eu não podia pensar num jeito melhor de começar essa parceria com esse livro aqui. Que, gente, juro, não sei nem por onde começar. Vamos lá. Esse é um livro de fantasia. Eu creio que a idade seja a partir de 16 anos. E eu vou começar primeiro explicando para vocês o universo pelo qual essa história se passa. O livro não tem uma explicação detalhada assim no início, você vai pegando os elementos ao longo da leitura. Mas eu acho legal explicar para vocês terem uma noção de onde a gente está inserido dentro dessa história. Inclusive, vou mostrar um mapa para vocês, espero que esteja dando para ver. Esse universo, ele tem ilhas. Então, as ilhas, elas fazem parte desse universo, caiu marca-páginas. E esse universo é composto por várias delas. Temos a Ilha Imperial, que é onde fica o Imperador, e várias outras ilhas ali que ficam ao redor. Cada ilha tem o seu governador, e esse governador se reporta diretamente para o Imperador. Então é esse império ali. Eu entendi que era ali numa região oriental, até porque a autora, ela tem ascendência oriental. Então todos os nomes têm essa pegada um pouco mais difícil para quem é do Ocidente, né? Então esse é o contexto político dessa região. E esse império foi construído em cima de medo. Medo porque há muitos e muitos séculos atrás existiam criaturas chamadas Alangas. O livro ele não descreve exatamente como elas eram, se elas eram grandes, pequenas, só que elas eram extremamente poderosas. E no começo elas viviam em harmonia, cada Alanga controlava a sua ilha até que elas começaram a lutar entre elas e aí o mundo quase foi destruído. Foi salvo graças a esse imperador que possuía a magia dos ossos e que essa magia foi passada de geração a geração até chegar nesse imperador atual, desse reinado atual. O livro não descreve exatamente como eram os Alangas. Eu imagino que por ser o primeiro livro da série, a gente vai ter mais conhecimento dessas criaturas com o passar, né, dos livros, mas assim, eu penso em criaturas gigantes e super poderosas. A magia dos ossos é uma coisa muito esquisita a primeira imagem. E isso me passou uma vibe meio Jogos Vorazes. Todo ano existe um festival da colheita, em que eles reúnem crianças, né, pequenas, sei lá, de 4 a 8 anos, e eles fazem a retirada de um osso que fica aqui na cabeça e um pouco abaixo da orelha. Tanto que todo mundo desse universo tem uma cicatriz aqui abaixo da orelha, porque foi quando participou do festival da colheita e teve o seu osso retirado. Esse osso, esse pedacinho de osso, ele é o que possibilita que o imperador use a magia dos ossos. Só que quando o imperador usa o seu pedaço de osso, você meio que fica enfraquecido, começa a adoecer e logo morre. Então, ninguém concorda que ninguém quer ter o seu fragmento de osso retirado, ninguém quer passar por uma doença ou que seu familiar fique enfraquecido e eventualmente morra, mas infelizmente é o preço a se pagar para ter o império defendendo todo mundo contra os Alangas, né? Afinal, é a magia dos ossos responsável por impedir que esse mal volte, retorne. Então, tanto o imperador como a maioria da população aceita esse pequeno preço a se pagar. E como que funciona essa magia de ossos? O imperador pega esse osso e ele consegue criar criaturas que são metade animais e metade humanoides. Então ele pega a cabeça de um lobo com as asas de um falcão no corpo de uma pessoa, insere esse fragmento de osso ali no córtex dessa criatura e essa criatura ela ganha vida, ela passa a receber ordens que estão nesses fragmentos e obedecer ao imperador. Então vamos supor que uma ordem seja obedecer ao imperador. Nesse fragmento tem essa ordem. Mas vamos supor que tem uma segunda ordem, proteger a família do imperador. Ele vai pegar outro fragmento de outra pessoa, escreve essa magia no fragmento e coloca na criatura. Então cada criatura tem vários fragmentos dentro de si.
E aí o imperador começa a controlar milhares e milhares de criaturas, e é assim que ele cria o seu exército, o seu império. E essas criaturas são chamadas de construtos. Eles passam uma vibe bem assustadora, cada um é de um jeito, eles têm uma voz assim de monstro, parecem monstros. Então imagina, corpo de urso com o focinho de um peixe, é nessa vibe. E tudo é regido dessa forma. Então os mercadores, os pescadores chegam nos portos das ilhas, tem os construtos lá de burocracia que eles vão ver, que carga que você está trazendo para a ilha? Eles que comandam tudo. E aí tem uns 4 construtos principais, um que cuida só da burocracia, um que cuida de comunicação, um que cuida de guerra e um que cuida de... Agora eu não vou saber esse detalhe, que são os que se dirigem diretamente ao imperador. E aí eles comandam lá os construtos abaixo. Então é uma cadeia de construtos, é uma hierarquia gigante que é dominada pelo imperador e a magia de ossos. Beleza, entenderam o universo? É basicamente aí que a nossa história começa. E a história, ela gira em torno de 5 personagens. E eu gostei muito porque cada capítulo intercala na visão de um desses 5 personagens. Um é na primeira pessoa e os outros são na terceira pessoa. Então a impressão que a gente tem é que essa personagem, que vai ser a primeira que eu vou falar pra vocês, é a principal, já que toda a história é baseada na primeira pessoa pra ela e nos outros é na terceira pessoa. E essa personagem é a Lin, a filha do imperador. Ela tem um irmão de criação chamado Baia, e desde que eles são crianças, eles meio que têm uma rivalidade muito grande para saber quem vai herdar o trono, quem vai se tornar o próximo imperador. Afinal, a escolha óbvia seria a Lin, mas o pai é muito apegado a esse irmão de criação, ele parece ter mais esforço para ensinar as coisas para ele é um pouco melhor que a Lin, e ela tem medo que ele possa substituí-la. Eles passaram na infância por uma espécie de doença que afetou a memória deles, então eles têm muitas dificuldades de se lembrar do passado. Então, ao longo de toda a história, a gente vai tendo pedacinhos de lembranças que a Lin vai tendo e de coisas que ela se recorda. E o pai dela acha que essa doença, o fato dela ter perdido a memória, a tornou quebrada. Por isso que ele não investe nela tanto quanto ele investe no irmão de criação, o Baia, porque ele tem memórias mais claras, ele consegue se lembrar de mais coisas. E o castelo, ele é gigantesco e ele é repleto de portas. E todas essas portas são trancadas, cada uma tem sua chave. E o imperador carrega consigo todas as chaves. Cada vez que um dos filhos completa um marco, ou se mostra digno, ou enfim, faz alguma coisa muito acertada, o imperador dá uma chave de presente para eles. Então eles meio que competem para ver quem tem mais chaves. Por isso, inclusive, que o marca-páginas do livro é uma chave e veio também uma tatuagem temporária de chave que eu perdi em alguma da minha bagunça aqui da minha biblioteca. A mãe da Lin morreu quando ela era bem jovem. Ela não tem muitas lembranças da mãe. Ela só sabe que depois que a mãe morreu, o pai se transformou. Toda a harmonia e felicidade que eles tinham, todo o amor que ele demonstrava com os filhos, ele parece que enrijeceu, se tornou um homem cruel, duro e a vida nunca mais foi a mesma. Em paralelo a isso, a gente acompanha também a história dos jovens, que é um contrabandista. Ele pertence a tipo uma marinha desse universo, ele foi formado nessa marinha, só que ele é um contrabandista, então ele rouba cargas, mercadorias para conseguir dinheiro e roubar mais carga e conseguir mais dinheiro e assim ele vai levando a vida. Ele é mestiço, né, que nesse universo isso é muito ruim pra ele, porque todo mundo identifica ele pela aparência, então ele sempre teve que batalhar muito mais do que as outras pessoas que não eram mestiças, e ele tá sempre preocupado com a família dele, tentando encontrar maneiras de enviar dinheiro para a família dele. E ele passa assim por uma situação muito difícil, porque há alguns anos atrás a esposa dele simplesmente foi sequestrada enquanto dormia. Boatos dizem que ela havia sido levada por um barco de velas azuis. E desde esse dia ele dedicou a vida dele para perseguir esse barco, tentar encontrar informações para tentar resgatar a esposa dele de volta. A vida dele é baseada nisso. E um dia ele chega numa ilha, acaba conversando com uma pessoa que afirma ter visto esse barco e em troca ela pediu um favor. Se ele pudesse salvar o sobrinho dela do Festival da Colheita, para que ele não tivesse fragmento de osso colhido. Os jovens, então, como a única motivação dele é encontrar a Imala, que é a esposa dele, ele aceita e ele consegue salvar essa criança. Só que, enfim, é uma batalha, ele tem que enfrentar os construtos, os soldados, ele consegue fugir, ele sente um tremor dentro dele e do nada a ilha que eles estavam simplesmente começa a afundar. Uma ilha inteira foi submergida pela água, todo mundo que estava lá morreu. Pessoas, criaturas, animais, plantas, tudo foi perdido. E ninguém sabe o porquê. Ele sentiu algo dentro dele, mas ele achava que era pelo fato da ilha estar desaparecendo na frente dele, né?
E aí, quando ele e a criança estão no barco fugindo, ele vê uma criaturinha nadando, ele acha que é um gato, ele tenta salvar, e na verdade essa criaturinha não era um gato, é uma criatura que ele nunca tinha visto. Ela tinha mix de vários animais, então eu imaginei como se fosse um ornitorrinco, mas não é. É porque, tipo, tinha rosto de gato, corpo com pelo duro, mas umas partes macias na barriga, orelhas gigantes, mas também chifres e cauda, e nadava tipo uma lontra, mas também corria muito bem na área terrestre. Era um mix de vários animais em um. E ele resolveu apelidar essa criaturinha de Mephis. E ele, o Mephis, no início, ele não quer ter um bichinho, ele deixou a criança na ilha, mas eles acabam se apegando e eles se tornam melhores amigos, inseparáveis, e eu simplesmente amo essa relação, é a minha preferida da história. Ele e o Mephis passam a viver todos os dias juntos. Em paralelo a isso, temos a Hanami. A Hanami, ela é órfã, ela cresceu nas ruas, passando por muita dificuldade, passando fome. Ela realmente não tinha perspectiva de vida. E nesse universo existe um grupo de rebeldes que tenta derrubar o imperador. Eles não acreditam nesse sistema, nessa colheita de fragmentos de ossos. Eles acreditam que esse império é reinado pelo medo, prejudicando as pessoas. Eles querem que tudo seja feito em harmonia, respeitando as pessoas pela paz. Então eles querem destituir o imperador, eles querem dar um golpe e reestruturar toda a forma de poder que tem ali no universo. Esse grupo chama Raros Desfragmentados e ele é comandado por um homem muito misterioso chamado Gil. E a Hanami faz parte desse grupo, ela está ali inserida no meio, na política, nas ações, nos ataques que eles fazem ao palácio, às ilhas, ela está ali super inserida. E ela namora ou tem um rolo com a Palu, que é ninguém mais, ninguém menos do que a filha de um dos governadores desse reinado. O governador, ele não é a pessoa que tem mais poder, ele se reporta diretamente para o imperador. Mas imagina você namorar a pessoa que é filha do cara que você quer destituir, né? Porque para chegar no imperador, você primeiro precisa destruir os governadores. E elas têm uma relação um pouco complicada, porque ela acredita que a Palu está muito presa na bolha dela, ela não consegue enxergar as verdades do mundo, afinal ela tem riqueza, ela tem acesso a tudo, ela está dentro do palácio segura, enquanto a Hanami passou fome a vida toda, viu toda a violência que cerca o mundo. Então, elas se amam, mas as duas têm dificuldade de conseguir se enxergar no mundo da outra. Enquanto a Hanami tenta profundamente fazer a Palu enxergar tudo que está ao redor dela, a Palu não consegue ver problema nisso. Tipo, o pai dela faz o que ele pode, ele nunca vai fazer mal a ninguém, mas assim, ele precisa tirar um pouco a comida dos pobres para mandar para o imperador. Ela não consegue ver o problema nisso tudo. Inclusive a Palu, que é a filha do governador, na minha opinião, ela é a personagem que mais vai ter desenvolvimento. É muito legal acompanhar a mudança dela, a evolução. E aí, obviamente, eu não vou me aprofundar muito porque vocês vão ter que ler. E por último, nossa quinta personagem é a Areia. O nome dela é muito esquisito. E ela mora ali numa ilha com várias outras pessoas que também não têm nomes. Eles têm nomes de coisas tipo grama, pedra, concha, coral. De imediato você vê que tem alguma coisa errada. E a Areia, ela não consegue saber por que ela tá nessa ilha, ela não consegue se lembrar do passado dela ou como ela chegou. Ela só tem uma missão durante todo o dia. Todo dia ela acorda, vai colher mangas, ela tem que bater a cota de mangas colhidas, dorme e no dia seguinte faz tudo de novo. Até que um dia ela cai da árvore, bate a cabeça e alguma coisa nela muda. Ela começa a se lembrar, como se uma névoa que estivesse em volta da cabeça dela se dissipasse e ela conseguisse ter um acesso a todas as coisas que ela já viveu. E ela pensa, pera, tem alguma coisa errada. Quem eu sou? Como eu cheguei aqui? E aí ela começa a ter diversos questionamentos e tentar investigar ali, junto com os outros colegas dela, o que diabos está acontecendo. E o livro, por mais que ele tenha 5 personagens distintos, eles vão se conectando e vão se cruzando um pelo caminho do outro. A história é muito legal. A principal grande jornada é a que a gente acompanha dos jovens, junto com o Mephis, onde eles tentam descobrir o que aconteceu com a esposa dele, mas ele acaba tendo que salvar várias crianças no caminho e várias lendas e canções começam a surgir sobre ele. E ele, que sempre se considerou um bandido, um ferrado, um contrabandista, começa a se tornar um herói na visão do povo. Todo mundo quer que os jovens resgatem seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, e ele não sabe se ele pertence a esse papel. Mas ao mesmo tempo parece errado não ajudar. Afinal, ele mesmo perdeu o irmão quando criança no Festival da Colheita. Porque durante a colheita do fragmento de ossos, 1 a cada 10 crianças morrem. Talvez porque na hora de tirar o soldado ele enfia demais e aí perfura o cérebro, enfim. E ele perdeu o irmão na frente dele. Então ele sabe a dor que é perder alguém na colheita. Ele não quer
que as pessoas passem por isso. Então ele acaba aceitando essa missão de ser o salvador. Ao mesmo tempo, ele tá fugindo de uma seita de um personagem que chama Iokarp, que ele é tipo o líder dos grandes contrabandistas. Ele tem vários guerreiros que lutam contra o Império e eles são muito poderosos, e ao mesmo tempo que ele vai encontrando esses personagens ao longo da trajetória dele, ele vai desenvolvendo uma espécie de força, um poder dentro dele que ele não sabe de onde vem. Enquanto isso, ali no castelo, no palácio do pai dela, do imperador, ela começa a perceber que tem coisas atrás dessas portas trancadas que não deveriam existir. Esse palácio tem muitos segredos e eles não são coisa boa. Paralelo a isso, a Hanami e a Palu, elas têm que entrar no consenso, porque os rebeldes vão atacar o imperador, eles vão tentar destruir o palácio. E tudo isso se mistura numa narrativa completamente intrigante. O capítulo termina daquele jeito, super bombástico, que você precisa saber o que acontece em seguida, só que aí ele vai para outro personagem. E aí você vai girando por todos os personagens e todos, você fica, meu Deus. E quando você vê, você lê um livro de 400 páginas de uma vez. Eu li em um dia, eu devorei. Eu achei a escrita dessa autora excelente. Ela conseguiu ambientar as coisas, os cenários, o oceano, até os monstros, né? Que pra gente é uma coisa, como não existe, a gente tem que imaginar. E ela conseguiu descrever tão bem que eu tenho muito clara a imagem de todos os construtos ali principais que tem o nome na minha cabeça. Eu gostei muito. Gente, eu não quero falar mais pra não estragar a experiência de vocês. Eu tô gravando esse vídeo, eu nem sei quando que vai lançar o 2. Só sei que vocês precisam ler o primeiro e surtar comigo, e agora a angústia de esperar o próximo livro. Eu não sei se eu vou aguentar, eu já tenho tantas teorias e assim, vocês não estão preparados para o final desse primeiro livro. Muitos segredos são revelados, tem um grande plot twist, uma grande reviravolta. Eu suspeitei de algumas partes e eu acertei, outras eu não cheguei nem perto. Eu tô muito feliz de fazer parceria com a editora Gutenberg, muito feliz de ter feito essa leitura, muito feliz de ter recebido esse livro deles. Sem falar que a edição é linda, muito bem feita, tem esses detalhes vermelhos aqui nas páginas, tem mapa. Livro com mapa ganha meu coração. Então toda vez eu tava lendo, eu voltava pra ver o mapa. Ai, gente, sério, eu tô muito feliz. Então em breve, quando lançar o 2, eu trago mais conteúdo desse livro pra vocês. É um lançamento, eu preciso saber se vocês já leram, o que vocês acharam. Ou se você ainda não leu, se você vai colocar na sua lista de desejos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você comprar o livro, se você quiser. Lembrando que se você comprar o livro pelo link que tá aqui, você ajuda o meu canal a crescer. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e de me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar o link do meu Instagram e do meu TikTok aqui na descrição. Não deixe de seguir, porque eu faço conteúdo sempre por lá. É isso, espero que tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Tchau!